Vamos falar de uma rivalidade antiga e famosa, Palmeiras e Corinthians. Esse assunto vai dar o que falar. E você vai conhecer também a história da Estação da Luz. O programa Universo UniABC está no ar. Palestra Itália e Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi assim que tudo começou para depois se tornarem Palmeiras e Corinthians. Mas além da famosa rivalidade e da paixão das torcidas, será que existe alguma coisa em comum entre eles? Você vai ver no programa de hoje. Imigrantes, ferrovias, política, o que será que tudo isso tem a ver com Palmeiras e Corinthians? Você vai conferir no programa de hoje. Viu? Você não pode perder o nosso bate-papo com o coordenador de História da UniABC, o professor Alfredo Oscar Salum. Nós estamos aqui no Memorial do Imigrante para falar sobre futebol. E depois vocês vão entender por que estamos aqui e vamos falar de futebol. Com o professor Alfredo. E vamos começar pelo começo. Qual a origem do futebol, professor? Eu sei que há várias teses, né? Mas quando que o Charles Miller entra nessa história toda? Bom, oficialmente, Charles Miller é que introduziu o futebol aqui no Brasil, em São Paulo, em 1894, quando ele volta dos seus estudos na Grã-Bretanha. O que acontece é que desde a década de 50, você tem uma série de pesquisadores que indicam que o futebol já teria sido praticado em escolas religiosas, por marinheiros, tanto em São Paulo, quanto no Rio Grande do Sul. Mas o que acontece? Era um jogo que você pegava a bola e chutava para qualquer lado. Era mais uma questão de educação física do que o futebol com regra. Então, a questão do Charles Miller e de outros imigrantes está relacionada a trazer o futebol com as regras como elas haviam sido propostas na Inglaterra. E como que nasceram os primeiros clubes ou agremiações? Esses primeiros clubes de futebol estão ligados justamente a esses imigrantes. Quando Charles Miller volta em 1894, no ano seguinte ele já faz o primeiro jogo aqui, né? E essa partida envolve empresas ligadas aos britânicos, não? Uma delas é a São Paulo Railway, ligada a transporte ferroviário. E o Charles Miller vai, através de um clube de cricket que já existia, né, que é o São Paulo Athletic Club, criar também uma seção de futebol. Então, o futebol ele começa a ser praticado em algumas agremiações que já existiam, no caso São Paulo, e outras vão surgindo com o passar do tempo, mas geralmente também ligado a imigrantes. No caso, por exemplo, o Hans Noblin, que é um alemão, que ele vai fundar o Hans Noblin Team, e depois o Clube Germânia. Outro clube ligado ao Mackenzie, que é a associação, exatamente, o Colégio Mackenzie, que é um professor chamado professor Shaw, que ele também introduz o futebol no Mackenzie. E aí depois a elite paulistana, mediante o Clube Atlético Paulistano e o Internacional, começam também a criar clubes para praticar esse esporte. Então, as estradas de ferro, o desenvolvimento das malhas ferroviárias foi um fator importante para o desenvolvimento e a prática do futebol aqui em São Paulo? Sem dúvida, porque muitas dessas empresas eram britânicas e os britânicos, é claro, trouxeram o seu cotidiano, o seu lazer, e o futebol já era usado pelos operários, na Rússia, no leste europeu, na própria Inglaterra, e eles percebiam o seguinte, que essa questão do futebol, de uma prática esportiva, era muito bom para um conceito que se desenvolve no século XIX, do corpo são, para você poder utilizar de melhor forma o trabalho desse indivíduo, ele produzia mais, essa era uma tese que se tinha. Então, todas as estradas de ferro aqui em São Paulo, por exemplo, passando por Bauru, Jundiaí, Campinas, inclusive Paranapiacaba, você tem a criação de clube ou a prática do futebol, principalmente entre os funcionários dessas empresas. É o famoso campinho de várzea.
Não exatamente, o campo de várzea vai ser uma outra situação ainda, né? Está mais ligado às pessoas não mais empobrecidas, camadas mais pobres que usavam qualquer alagadiço para jogar. Esses primeiros clubes, ou esses primeiros times, estão ligados geralmente a pessoas de elite ou às empresas. Então quem praticava futebol, na realidade... Era... funcionários dessas empresas, ou elite, ou no mínimo podemos dizer que a classe média. Mas é claro que o que acontece é que aquelas pessoas que começam a ver a prática do futebol começam a copiar. E o futebol era muito simples, não? Qualquer bola, você põe 2 pedras, você já tem o gol, né? Então qualquer espaço... Uma bola de meia. Exatamente, né? E a bola de meia é algo real, não é fictício, não? Você tem muitos contos, muitas histórias sobre as crianças jogando com bola de meia. E daí a questão da várzea, porque a várzea é aquele campo alagadiço onde não tem valor algum e onde as camadas mais pobres então podiam copiar aquilo que a elite, que a classe média estava praticando. E não é porque era elite que eles tinham dinheiro para poder competir, não é? Tinha uma dificuldade aí financeira, né, nos primeiros clubes. Na realidade, sim. O que você tem é que quando se cria os primeiros clubes, você tem que entender quem era esse público. Não? Na realidade, eram os amigos, eram as pessoas dessas agremiações que iam. Mas o que acontece é que o futebol, isso é um fenômeno mundial, não só o futebol como outros esportes. Eles vão se tornando, no começo do século XX, algo de massa. E os times de futebol, as agremiações, se tornam também polos de identidade. Então, vamos pegar assim, Germânia. Obviamente, ele suscitava simpatia dos descendentes de alemães. O paulistano, o próprio nome já dizia que era aquelas famílias tradicionais de São Paulo, né? O internacional, já aqui em São Paulo, nós estamos falando do Clube Internacional daqui de São Paulo, já era pessoas de qualquer origem étnica que podiam adentrar. Mackenzie College, né? Os alunos do Mackenzie. Mas aí vai surgindo outros clubes de bairro, e é aí que o futebol vai se popularizando. Botafogo, Lira do Brás, aí o Corinthians, aí o Palestra Itália, não? Quando os bairros, então, vão surgindo clubes que vão sendo um polo aglutinador daquela comunidade local. E vamos voltar um pouquinho, falando das ferrovias. Era através dos trens que eles se locomoviam, né? Claro. Para poder jogar no interior de São Paulo? Exatamente. As ferrovias eram extremamente importantes para isso. Por quê? Na realidade, não era só para o atleta se locomover, mas isso também permitia que clubes de cidades diferentes pudessem participar de campeonatos. Vamos lembrar que o Washington Luiz, que ocupa a Prefeitura de São Paulo, a presidência do Estado e depois a presidência da República mais tarde, não? Ele foi um grande incentivador das malhas rodoviárias e ferroviárias, não? E nós podemos dizer que as ferrovias, nesse sentido, eram como os bandeirantes, não? Levando o futebol para todo o Estado de São Paulo. E por isso que nós temos muitos clubes ligados a todas essas ferrovias. Agora, imagine qual era a dificuldade também, não? De você levar um clube, levar 15, 16, 17 atletas, no momento que você também tinha que bancar as passagens. Então você encontra questões muito interessantes. Por exemplo, clubes que faziam leilão de objetos para arrecadar fundo para poder pagar as passagens dos seus atletas. Ou então, algo também interessante, é que os atletas, por serem, porque assim, todos os atletas também eram sócios dos clubes. Uma das compensações por ele ser atleta é o clube pagar o transporte e a hospedagem dele.